Prezadas e prezados estudantes do IFRS Campus Alvorada, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas à retomada do calendário letivo e das atividades acadêmicas. Ainda não no formato que gostaríamos, no calor da presença, na sinergia da relação, na troca de olhares. Ainda assim, sigamos em frente, utilizando os canais e as ferramentas que dispomos para, do melhor modo possível, dar sequência a nossas vidas. Espero muito sinceramente que todos e todas vocês estejam bem, com saúde, vocês e seus familiares. Sejam especialmente bem-vindos e bem-vindas à disciplina ou às disciplinas de ciências humanas que neste momento específico serão norteadas pelas disciplinas de filosofia e história. Então eu, professor Luciano, professor de filosofia, compartilharei este espaço do componente com a professora Gisele, de História. Então, sem mais delongas, e como é de bom tom entre pessoas civilizadas, passemos a uma breve apresentação da disciplina que nos cabe, a filosofia. Eu sei, eu tenho certeza que muitos de vocês já estudaram filosofia em algum momento e já ouviram também alguém apresentar uma definição dessa disciplina a vocês. Mas vos digo que, em verdade, no que diz respeito às definições da filosofia, cabe lembrar, e é mais ou menos parecido com a famosa parábola do elefante. Conhecem a parábola do elefante? Bem, ainda assim, rapidamente eu vou contar ela. Para os que já conhecem e para os que não conhecem também. Conta a história, é mais ou menos assim. Conta a história que haviam 3 cegos. E a eles fora apresentado um elefante. Cada um dos cegos se direcionou a uma parte específica do animal e retornou com uma definição. O primeiro teria ido até a tromba e voltou dizendo: eu sei o que é um elefante. O elefante é um animal parecido com uma cobra, só que maior, arredondada, fininha. O outro cego fora até o abdômen do animal e retornou dizendo: eu sei o que é um elefante. Ele parece mais com uma parede, ele é enorme, grandão e viscoso. O terceiro teria ido até uma pata do elefante e teria dito: não, o elefante é assim, parecido com o tronco de uma árvore, com um casco bem duro no pé. E cada um deles brigava com o outro, dizendo que o outro estava errado. E que não tinha entendido e não compreendia o que era o elefante. Em verdade, cada um dos cegos da parábola dizia a verdade. Contudo, isto é o que ignoravam, uma verdade relativa. Cada um deles dizia a verdade sobre o elefante, mas nenhum deles captou, compreendeu o elefante em sua totalidade. Assim também sobre a filosofia. A pergunta, o que é filosofia, ela está colocada desde o início da filosofia lá na Antiguidade Grega. E desde esse momento,
ela não deixa de causar certo embaraço, certo desconforto aos filósofos, sempre que questionados e convidados a apresentar uma definição do que é filosofia. A bem da verdade, talvez teríamos que admitir que o mais correto fosse dizer que a filosofia é uma disciplina passível de variadas definições, dependendo da perspectiva que se assume diante dela. Então, como é bastante comum, poderíamos assumir uma postura etimológica e procurar apresentar a filosofia a partir das palavras que compõem o termo. Philos, amizade, amigo; sophos, sabedoria. Amizade à sabedoria. É possível. Mas outras tantas definições também poderiam ser apresentadas, desde que se compreenda a relatividade ou o perspectivismo da definição, e mantendo a humildade de não querer esgotar as respostas a respeito da disciplina filosófica. Aqui neste momento, e aproveitando o cenário em que nos encontramos, um cenário de crise, um cenário de incertezas, um cenário de ruptura e convulsões, procuraremos, a partir de um significado específico da filosofia, compreender a relação entre filosofia e crise. Vivemos um momento de crise. A antiguidade compreendia duas terapêuticas. Uma terapêutica do corpo, tradicionalmente associada à figura de Hipócrates, que mais tarde resultará na ciência médica, na medicina. Ainda hoje, os formandos de medicina prestam um juramento a Hipócrates, em reverência a este sábio que, na antiguidade, iniciou a caminhada para a ciência médica. E ao lado da terapêutica do corpo, a antiguidade compreendia uma terapêutica da alma, tradicionalmente associada à figura de Sócrates. A terapêutica da alma, por sua vez, vai se desdobrando dentro da filosofia com diferentes nomenclaturas: a filosofia do espírito, a filosofia da mente. E no século XX, este ramo da filosofia se desprende da mãe, digamos assim, e dará resultado a uma ciência particular chamada psicologia, responsável, e a disciplina que buscará apaziguar os males da alma, ou da psique, como chamavam os gregos. Psique. Daí a raiz do termo psicologia, né? Psique, a alma; logia, logos, que remete a este termo de infinitas traduções, mas logos significava discurso, estudo e linguagem. Então,
a filosofia pode também ser compreendida como a atividade da crise. Assim como não procuramos um médico, a não ser em momentos em que o corpo ou alguma parte do corpo nos perturba, também em geral a filosofia não era uma atividade que se desenvolvia espontaneamente. A atividade filosófica é aquela na qual o ser humano se debruçava ou procurava um sábio nos momentos de profunda perturbação. Assim podemos dizer que a filosofia ela não é apenas uma atividade para especialistas, mas ela é uma atividade humana em geral. Todos nós, seres humanos, isso não é novidade para ninguém, temos os nossos momentos de crise, os nossos momentos de perdição, momentos em que somos jogados cara a cara com dilemas profundos, dos quais não podemos fugir, mas diante dos quais inevitavelmente fraquejamos. Balançamos. Momentos em que isto ocorre. Isso ocorre em todo momento de ruptura. Todo momento em que somos tirados da nossa zona de conforto. E somos impedidos de agir guiados por nossos automatismos. Ou como se diz no dia a dia, né? Quando não conseguimos mais andar guiados pelo piloto automático, fazendo as coisas sem pensar, só nos deixando levar pelo sabor do vento. A morte, nossa própria morte, anunciada num futuro indefinido, indeterminado, mas certo, e a morte de nossos entes queridos é um destes momentos passíveis de nos abalar, ou de abalar a tranquilidade, nossa tranquilidade. Momento diante do qual muitas vezes somos levados a questões profundas, como qual é, afinal, o sentido da vida? Será que estou correto da maneira como vivo? Qual é a direção e o que devo fazer de minha vida? Sabendo-se que o seu término já está desde o nosso nascimento anunciada. Mas também outras situações, como uma mudança de residência, uma mudança de emprego. Vocês, no ensino médio, a escolha da profissão, um dilema que gera um incômodo profundo, uma incerteza. Será que eu faço direito ou faço artes cênicas? Será que eu faço filosofia? Ei, que dilema, hein? Que dilema. Outra situação, relacionamento afetivo. Especialmente o término. Porque, em geral, o início dos relacionamentos afetivos nos deixam assim meio entorpecidos, meio abobados, tal, flutuando, né?
E que legal que seja assim, mas o término é terrível. É terrível porque, né, somos jogados ali numa situação de abandono, né? E então, ao sermos aplacados por uma altura, ao sermos balançados por uma crise, nós inevitavelmente nos movimentamos, nos movemos. Por quê? No desejo de construir uma nova zona de conforto, uma nova normalidade, assim como nós falamos agora, nesta pandemia, o novo normal. Sim, porque queremos retomar, de alguma maneira, uma situação dentro da qual nós possamos agir com certa tranquilidade e não constantemente aplacados pelo medo, pela incerteza. É por isso. A filosofia, então, era a disciplina que se buscava nesses momentos de encruzilhada. 3 coisas são colocadas como elementos fundamentais que anunciam que a reflexão filosófica entrou em cena na vida de um ser humano. Espanto, admiração e angústia. São esses os estados de ânimo que tomam de assalto o ser humano quando ele é confrontado com uma situação de crise, de ruptura, com um dilema profundo. Né? Dilema, né? E aí nós poderíamos pensar também, assim, por que a angústia, né? Comecemos pela angústia, então. Falamos sobre a escolha da profissão. Por que a escolha de uma profissão nos é, ou é para nós, tão angustiante? Bem, em primeiro lugar, porque nada nem ninguém pode nos garantir que teremos sucesso nesta ou naquela atividade, que seremos felizes e realizados fazendo o que quer que escolhamos. O segundo motivo é porque nós somos um ser finito e temos um certo tempo de vida útil, digamos assim. E dentro desse tempo de vida útil, nós não podemos ficar saltando de galho em galho, sob pena de não realizarmos absolutamente nada. E, por exemplo, né, no momento que eu, pessoalmente, escolhi cursar filosofia, imagine a angústia, né? Neste momento específico e exato, a humanidade perdeu um grande jogador de futebol, por exemplo, né? É uma brincadeira, mas não dá nada. Mas tudo bem, tem a gurizada aí que continuou, né? O Ronaldinho Gaúcho, Neymar, o Messi. A gurizada mandou bem e tal, tá valendo, né? Desculpem a brincadeira despropositada. Mas é assim. E se hoje eu quisesse, por exemplo, andar por uma
Carreira esportiva não daria mais. O tempo de vida útil já expirou. Teria que ter começado quando guri. Agora não rola mais. Não tem como. Entendem? Por isso é tão angustiante. E também por isso é tão perigoso se nós, ao escolhermos, corremos este risco de nos desiludirmos, de, quem sabe, não ter escolhido a melhor coisa, etc. O que dirá alguém que joga isso na mão dos outros? Tipo, vou fazer direito porque meu pai, ou minha mãe, ou sei lá quem, mandou fazer direito. Aí o indivíduo está lá com seus 30, 40 anos, frustrado, e olha a palhaçada e a sacanagem que ele ainda faz. Ele diz, não, eu tô fracassado assim porque é culpa do meu pai, da minha mãe, ou de quem me mandou ir fazer. Essa resposta não é válida. Então, ser livre, cara. Ei, guria, livre. Livre significa também responsável pelas escolhas que faz durante a vida. E o resultado dessas escolhas, pro bem e pro mal, mata no peito que é contigo. Não joga cacaca nas costas dos outros, que não é por aí. Espanto. Fico espantado, entendeu? Determinadas coisas acontecem e eu digo, pô, como é que isso pode acontecer? Não sei o quê. Isso é uma coisa que desperta a reflexão filosófica. Outra coisa é a admiração. O fascínio. Como, por exemplo, quando nós chegamos diante de uma paisagem natural exuberante, diante do marzão mesmo, eles dizem, pô, que infinito de água esse aí, cara. Nossa Senhora. Ou diante de uma cachoeira enorme, assim, diz, cara, massa pra caramba, né, cara? Muito trio, muito trio. E angústia nós falamos já, né? E é estranho, por exemplo, a admiração. Admiração, tal, ela pode acontecer de maneiras muito variadas. Ela pode acontecer, assim como eu falei, eu chego diante de um cenário que eu nunca tinha visto, assim, e pá, aquilo se apresenta de uma forma que, pá, me desconcerta, assim, eu fico sem palavras. Mas também pode acontecer em relação a uma coisa que eu já passei por ela várias vezes, ou que eu já conheço várias vezes, mas tem um dia que eu bato o olho e digo, pá, como é que eu nunca tinha visto dessa maneira? Lembra aquela guriazinha chata pra caramba que vivia enchendo o saco, de repente tu olha pra ela e eu, pô, que gatinha, meu, pô. A guria também, assim, eu tô, olha, aquele guri totalmente, sabe, sem jeito, descoordenado. Aí de repente ela bate o olho do bom. Mas, que gatinho, cara. Mas, olhou com outros olhos. Em relação ao gato, a uma flor também. Tanto faz, sabe? Pá. O resultado é que, quando somos assolados pelo espanto, pela admiração, pela angústia, ficamos perplexos, abobados, desconforto. Isso vai gerando desconforto, sabe? Ficamos inseguros, incertos, perdemos de alguma forma o controle. Imagina que agora o exemplo do guri e da guria que a gente falou agora aqui. Sabe, antes, aquele guri abobado, todo
Chegava perto, a guria já esculachava e tal. Sai fora daí, não sei o quê. Ou quando aquela menina toda errada, chegava perto, nem dava bola, sabe? Mas quando bateu aquela admiração, chegou perto, a gente engasga e tal. Não sabe como agir, não sabe se comportar. Fica engasgado, fica meio trêmulo, boca seca, né? Acaba ficando desnorteado. Esse é o lance da perplexidade. Desculpem. Atitudes, né? Isso vai despertando algumas atitudes, né? Em relação a esse desconforto, ficar todo errado. Cada um a seu modo. Vai procurando saídas. Atitudes comuns, assim, nesse momento. Fuga. Fugir. Virar as costas. Desespero. Outra muito comum é culpar os outros, ou o mundo, né? Pelo mal que, né, está acontecendo comigo. Se refugiar em respostas prontas, especialmente nas religiões. E outras ainda, saídas menos nobres, como a bebida, drogas, sexo, jogos, Netflix, 1.200 horas de Netflix. Isso no comum das vezes. A atitude filosófica esperada nesses momentos é ver que na crise, da ruptura, assim, não se ignora, não se fecha os olhos para isso, há um colapso, há perdas, há frustração, há sofrimento e há dor. Mas, por outro lado, também há novas oportunidades que se abrem, há novas possibilidades, há novos modos de ser e de viver que se colocam sob as ruínas daquilo que existia ontem. Em relação às perdas, às frustrações, a filosofia propõe que se prepare previamente para enfrentá-los. Para que quando essas coisas doloridas, a doença, a morte e tal, as perdas, quando elas ocorrerem, se já tiver sido feito um trabalho de antecipação mental dessas situações, o ser humano então já estará mais preparado para lidar com elas. E diante das aberturas, diante das oportunidades, das novas possibilidades, a filosofia propõe ter abertura e discernimento para enxergar e para criar um novo quando ele for necessário. De outro modo, também poderíamos, para complementar, dizer que 3 momentos fazem parte intrínseca da reflexão filosófica, marcada pela dúvida, sim, marcada pelo questionamento. Mas os 3 momentos da atividade filosófica poderiam ser denominados de análise, entendimento e projeto. Diante de um fenômeno perturbador, a reflexão filosófica propõe que se divida tal fenômeno em quantas partes forem possíveis, para torná-lo menos complexo em suas partes, mais simples. Um segundo momento, o entendimento, é compreendido a partir do fenômeno, a partir da divisão do fenômeno,
procura-se elaborar um entendimento parcial das partes e, posteriormente, global do fenômeno em sua totalidade, permitindo elaborar um entendimento e ter uma compreensão do fenômeno, para que dessa forma a situação, a experiência, possa ser enfrentada de maneira mais razoável, objetiva e eficiente. Porque tantas e tantas são as vezes que ao tentarmos resolver uma situação, uma experiência perturbadora, no desespero e meio às cegas, fazemos uma coisa que nos leva a mais perturbação ainda. É meio naquela direção de tentar apagar incêndio com gasolina. Às vezes não rola. Não rola. Só vai atrapalhar. Não vai ajudar em nada. E, feita a análise, dividido o problema, a experiência, o fenômeno de ruptura e dilema, em tantas partes quantas forem possíveis, entendidas as partes, identificado onde está o problema, aí sim podemos efetuar uma saída. E no último momento, o momento do projeto, após ter efetuado uma análise criteriosa do fenômeno que nos perturba, que seja no momento objeto da nossa reflexão, termos elaborado um entendimento lúcido, razoável e esclarecido do mesmo, a partir disso podemos sim decidir e escolher de maneira mais fundamentada e segura o que fazer, como agir e se comportar diante dos fenômenos. Parece simples, mas se observarmos as pessoas, não raro vemos alguns absurdos ocorrerem. Algumas pessoas projetam sem desenvolver, sem ter feito uma análise, sem ter elaborado um entendimento, mas projetam ao léu. Eu gostaria de ser um músico reconhecido. Só que a figura não analisa que ela sequer procura tocar um instrumento. Ela não tem conhecimento de música, mas ela quer ser um grande músico. Não rola, não rola. Na vida não tem milagre, não tem mágica, não é passe de mágica. Do céu é chuva, né? Algumas coisinhas mais, mas não vai cair no colo. Outra figura quer emagrecer, só que ela se empanturra de chocolate e tal, porque, cara, não tá entendendo. Ela não sacou qual é a parte aí que vai fazer com que não dê certo o que ela está tentando. E assim vai, né, cara? Então é essa a proposta da filosofia como terapêutica. Elaborar uma compreensão. Essa compreensão vem da simplificação analítica. Sim, porque às vezes na vida nos deparamos sobre situações que nós nos apavoramos, desesperamos. E aí, uma outra analogia viria bem. Imaginem a figura caminhando e de repente ele começa
fazia umas cenas, um desespero histérico, assim. Aí tu chega nele assim e diz, o que é, cara? Qual é o teu problema? Ele diz, nossa, uma cobra terrível, venenosa, está prestes, vai nos devorar completamente, porque o bicho é enorme. Tu também vai nessa. A princípio tu fica meio preocupado e tu meio entra na onda dele. Mas de repente tu vai observar bem. Cara, já estava entardecendo e tal. E aquilo que ele achou que era uma cobra é uma corda no chão. Viu como o entendimento salvou do desespero? E o problema é que parecia uma situação de morte e de repente vira nada. E por aí vai. Mas então tá, gurizada. Então tá, gurias. Por hora, nós ficamos por aqui. Eu lanço para vocês uma atividade de interpretação relacionando a arte, ou alguns elementos de arte, com o significado de filosofia sobre o qual nós falamos hoje. E aí eu quero ver vocês rachando a cuca, pensando a respeito, desenvolvendo a reflexão filosófica a seu modo. Com muito respeito, com grande satisfação. Estamos juntos e vamos em frente. Grande abraço.